Isso eu acho uma coisa muito interessante, Jorge, porque você teve a oportunidade de começar novo no hobby, né? E continuar nele já há quase 60 anos, e isso te permitiu conviver com criadores que eram muito mais velhos que você no início, né? E depois continuar convivendo com os criadores mais recentes, ou seja, muitos criadores que para nós do hobby a gente conhece só por literatura, você teve a oportunidade de conviver com os caras na casa dos caras e se tornaram amigos seus, né? Vários deles, verdade, né? Verdade. Muitos deles se tornaram amigos. Fred Wright, Harry Bryan. Teve um livro do Harry Bryan, de Budger Man. Ele, além dos livros normais que ele fez alguns, 250 exemplares para colecionadores. E me deu 3. Quer dizer, ficou com 1 provavelmente, 2 ele deu pro esqueci o nome dele, peraí, deixa eu ver aqui. Roy Stringer, que foi o idealizador, e o 3 foi meu. Quer dizer, isso me deixa muito. Eu tenho também um modelo aí de periquito de 58, eu mostrei o verde que foi me dado pelo Binks, que tem outro grande amigo, e o Harry me deu o Celeste, que é igualzinho, de 1958 também. Isso tudo muito me envaidece. Eu até hoje convivo. Harry e o Binks eu não posso conviver porque eles faleceram. Mas no dia que o Gerald Binks faleceu, a Joyce, a esposa, me telefonou. Eles perderam um filho também depois. Ela perdeu porque só tinha ela viva, o Craig, e ela me ligou também. Quer dizer, são pessoas que a gente fez uma amizade, uma coisa. E o Gerald, inclusive, me fez, talvez, me proporcionou a coisa mais feliz que eu tive no hobby, eu acho. Uma das mais felizes da minha vida. Ele fez, quando fez o Challenge, segunda edição, ele colocou aqui perfis famosos. E colocando que as pessoas que de alguma forma contribuíram para a criação do periquito. É o capítulo 2. E aqui ele fala do Wadsworth, ele fala do Moffat, fala da Angela Moss, Douglas Sadler, ele fala do Maurice Feine, também já morreu há muito tempo, Harry Bryan, só os grandes ícones. Marjorie Kirk Mays, Alfred Merode, e fala de mim. Que eu fiquei realmente muito feliz com isso. Não bastasse isso, ele me deu o segundo livro de presente. E botou uma dedicatória aqui, que começa com o meu grande amigo de tantos anos, durante a minha vida, do qual eu tenho aprendido muito sobre periquitos, que ganhou o meu respeito. Jorge de Pina e outras coisas. Quer dizer, isso ele me deu em 1º de setembro de 2011. Eu já tenho quase, vai fazer 22 anos, né? Não, vamos fazer 12 anos. 12 anos, sim. Isso realmente foi essas duas coisas que ele fez aqui para mim. E não só isso, o fato de você saber que a pessoa te respeita. Quando eu me lembro que em 80, quando eu pisei a primeira vez lá, eles perguntaram: Where do you come from? De onde que você vem? Aí eu falei: Brasil. Aí ele falou: eu sei, o Papa tá lá. Quer dizer, nem o Brasil. Eu, mais tarde, nesse meu documentário, depois eu vou mostrar umas fotografias da palestra que eu dei na ABS. Também uma coisa que eu fiquei muito feliz. A palestra foi minha num dia e no outro dia de um australiano que me fugiu o nome agora. E a minha foi cobrada. A dele foi de graça. A minha estava lotada, que tinha gente no teto. Então isso tudo me envaideceu muito. Me envaidece até hoje. É realmente uma coisa... Foi uma honra ser convidado para dar uma palestra na ABS. Sabe, não é uma coisa que... Quer dizer, envaidece e me sinto gratificado de ver que os esforços que eu fiz deram certo. Ou pelo menos eu tenho alguma relevância naquilo que eu faço. Acho isso muito importante. Como tem aqui também no livro do próprio Roy Stringer, que é o Opalino Canela, tudo sobre o Opalino Canela, onde o Roy Aplin diz que os melhores plantéis que ele viu foi John Money, na Alemanha, e Jorge de Pina no Brasil. A página é 65. Quem tiver o livro, quiser procurar, nós vamos fotografar isso tudo. Então essas coisas realmente só me deram muito orgulho
Eu fiquei muito orgulhoso e cada vez com vontade de trabalhar mais. Porque eu acho que isso é um ciclo. Né? Você se esforça para obter algum sucesso, se esforça para obter algum sucesso e a coisa vai andando. Nesse livro, The Budget Man também, do Harry Bryan, ele cita você também, né? Cita, e é curioso, né, folheando o livro, vendo as fotos, que recai naquilo que eu tinha comentado também. É de novo. Que legal. Que eu tinha comentado. Você vê os grandes criadores que ele cita, são criadores já com muito mais idade que você. E você, não sei que idade você tinha aqui nessa edição. Aqui, 30. 40 anos, 35 anos, 30 anos. 35. Então, esse livro também ilustra aquilo que a gente comentou sobre como você conviveu com esses grandes ícones, né? E era amigo pessoal deles, e mais do que isso, tinha o reconhecimento deles como um grande criador. Eu me lembro quando você comentou que numa tarde que você passou na casa do Harry Bryan e que ele... Eu sempre ganhava uma tarde no verão em inglês com o Harris. Ia para casa, íamos eu e Fred para casa dele. Aí ele recebia a gente com chá, eles davam um monte de ensinamento, falavam uma série de coisas. Era um poço de sabedoria. Só para vocês terem ideia, eu acho que eu só falei isso em off, ele teve a casa roubada, mas só roubaram os periquitos, levaram todos os periquitos dele. Ele tinha 90 e qualquer coisa, quer dizer, um garoto com a vida toda pela frente. Levaram todas as aves e deixaram os recessivos pequenininhos. E ele foi tentando, já com dificuldade. Eu me lembro que eu tive lá, ele tinha um cinza que ele não sabia se era macho ou fêmea, porque ele não enxergava mais. Isso é a pura realidade, isso não é conto. Eu vi, assisti com ele. E ele me perguntou para ver, é macho ou fêmea? Eu falei, é uma fêmea. Aí ele falou, porque era mais fácil passar um macho melhor em várias fêmeas do que passar uma fêmea em vários machos. Ele queria, e se pegando no pouquinho que ele conseguiu depois que perdeu isso tudo. Para quem não sabe, ele ganhou a ABS, a maior exposição do mundo, só 27 vezes. Naquela época as exposições tinham 4, 5 mil aves. Quer dizer, não era uma coisa assim de 4, 5 mil aves. E você ter um reconhecimento por parte de um criador dessa estirpe, que foi talvez o maior ícone, um dos maiores ícones do hobby, na história do hobby, né? Não só no seu livro, mas eu me lembro que você até gravou um depoimento dele, né? Te elogiando uma vez que eu fui comprar uma ave dele, e a gente não se conhecia direito ainda, e eu tinha julgado lá. Eu com 36 anos joguei a BW, 5 mil aves. Eu tinha julgado lá. E depois fui fazer uma visita a ele, ainda com o Roy Aplin. Depois que virou praxe com o Fred, que todo verão a gente passava uma tarde lá com ele. Ele gostava, eu acho. Daí eu estando com o Roy lá, eu vi uma ave, um violeta. E esse violeta, como toda ave violeta, todo mundo quer. E é um violeta do Harry Bryan, independente de se fosse bom ou ruim, todo mundo queria. Não, o cara que sabia escolher para ganhar 27 vezes um campeonato, sabia fazer casal ou comprar, ou lá o que fosse, para ganhar 27 vezes, certamente me interessa, né? E eu perguntei a ele se ele vendia. Ele falou, pode ser. Aí eu falei, quanto? Isso foi em 87, eu joguei a BW. Nós estamos falando, aí ele disse 500 libras. Mas a ave tinha algumas coisas que eu não gostava muito. Aí eu fiquei calado, agradeci, fiquei calado, e ele me instigou as 2 vezes. Mas você não gostou do violeta? Eu não entendia direito ainda. O sotaque dele era completamente diferente, né? Do norte, Butch, ele chamava Budgerigard de Butch. E ele tinha uma voz assim, bem grave? Bem grave, e falava Butch. E sabia pra caramba. Daí ele me instigou uma vez, segunda, você não gostou do meu violeta? Aí eu falei, não, gostei. Fala o que você achou. Eu gostei, mas acho que ele podia ter isso assim, assim melhor, isso assim, assim podia ser melhor. E achei que ele ia me expulsar da casa dele. Depois que eu falei isso, eu não queria falar, mas ele ficou me espremendo. Eu tinha acabado de jogar BW, e na BW eu joguei os cinzas. A cinza que eu escolhi foi Best Opposite Sex.
Quer dizer, na verdade, ele só que talvez quisesse só me testar. Eu não sei o que aconteceu, porque ele não tinha nada de bobo, nada de tonto, nada de coisa nenhuma. Pelo contrário, foi até suspenso uma vez, porque conversando com o juiz que ia julgar, há muitos anos atrás. Aí eu disse a ele o que eu achava, e ele, em vez de me expulsar, disse: você conhece o Barra Periquito, que é a maioria dos nossos criadores aqui. E eu fiquei muito grato. Realmente fiquei muito grato. E o testemunho que eu tenho disso é do Roy Apple. E tenho alguma coisa filmada aí sobre isso aí, que eu pedi para ele repetir e para o Roy filmasse. E assim foi feito. Por ter sido escolhido, o Roy String e o Fred Wright, que fizeram o Budget Man, eles criaram a série All About. All About começou com Green, foi o primeiro. E eu fiquei muito feliz que eu tive a honra e a alegria de ter sido escolhido para ser um dos... Eles escolheram, de acordo com eles, os melhores criadores de verde claro de todo o mundo. E escolheram Jim Moffat, que todo mundo sabe quem é, Chris e Arthur Isdell, John Woods, e eu. Eles são 4 criadores e aqui eles falam de cada um deles. Outra coisa que muito me orgulhou. É mais um reconhecimento dos criadores que eram os precursores e os líderes mundiais. Eu acho realmente incrível isso, porque essa questão da sua convivência com esses caras que foram grandes ícones da criação de periquito no mundo foi muito além só da amizade, mas de um reconhecimento técnico de você como um dos maiores criadores do mundo, né? A ponto de fazer essas citações nos livros que foram feitos, livros que são bíblias da ornitologia no nosso segmento de periquitos, como The Challenger e o The Budget Man, né? E essa série dos All About também, uma coisa incrível. E interessante que um criador do Brasil que aprendeu a falar o inglês de acordo com uma necessidade se colocou, né? Porque na primeira vez que você foi para a Inglaterra, você mal falava inglês, você não falava quase nada, né? Falava help, falava I love you, e falava it's very expensive. O cara dava um tapa no ele e falava help, I love you. E aí como que você fez das outras vezes para você ir? Eu me esforcei pra caramba na professora particular, 40 dias, que nessa viagem eu tinha vendido um apartamento para investir nos periquitos, que eu queria realmente melhorar mais ainda. E era uma coisa importante. E eu fui 45 dias à noite para uma professora particular, e ela dizia, eu vou aprender, minha cabeça está doendo. Ela falou, não, você vai aprender. É evidente que não dá para você aprender tudo em 45 dias, né? Nem metade, nem um quarto. Mas o que aconteceu foi que ela me deu uma noção. E por que eu consegui aprender? Por que eu gostava de ir lá e não faltava? Porque eu fiz um pedido a ela. Ida, se a Ida tiver me ouvir algum dia, muito obrigado. Eu fiz um pedido a ela, eu queria aprender, eu era assinante da revista Budget World desde 82. E eu levava as revistas para lá, que eu tinha vontade de ler e não conseguia ler. Dureza, como analfabeto. Não conseguia ler, totalmente analfabeto em inglês, e não conseguia ler. E a gente foi lendo as revistas. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu matei 2 coelhos com a cajadada só, porque eu não só tive uma noção do que era o inglês com a revista, como eu peguei os termos técnicos. Que pelos termos técnicos, não adiantava eu falar o inglês de literatura inglesa e coisa, e chegar na hora do termo técnico eu não sabia o que é. Eu discuti com o cara e eu não sabia qual era o termo técnico. Então acho que eu consegui fazer isso e foi essencial na minha vida. Daí comecei a viajar. E veja, eu até vou contar uma coisa assim rápida, para a gente ter ideia do que é a importância do inglês. Quando o Bonis despontou, 1980, final dos anos 80, me lembro se foi 89, o meu amigo Fred Wright, ligando para ele, eu estava prestes a ir para a Inglaterra, ele falou, Jorge, nós vamos visitar o Bonis. Eu vou comprar as passagens. Eu falei, tá ótimo, pode comprar. E ele comprou uma passagem, saindo de Londres, e a gente indo para Basileia. Quer dizer, saímos um brasileiro e um inglês. Chegamos na Basileia, um outro amigo, Kurt Vogt, suíço,
foi lá nos pegar. Então éramos um português, um brasileiro, um inglês e um suíço, falando inglês. Quando chegamos na casa dele, ela era casada com uma belga. Então éramos um brasileiro, um inglês, o suíço e uma belga. Suíço e uma belga, falando inglês. No dia seguinte, pegamos o carro. Suíça, coisa pertinho na fronteira. O carro era francês. O carro não falava. Nós pegamos o carro e fomos para o Mannes, para Freiburg. Eu nunca tinha ido a Freiburg, era a primeira vez, de nós todos. Não, o Kurt já tinha ido. E nós, evidentemente, quando chegamos à noite, vimos as aves do Kurt e tal, jantamos lá. E o dia seguinte viajamos para a Alemanha, que é do lado de cá, e fomos para Freiburg. Freiburg, vimos as aves do Mannes, realmente eram totalmente à frente do nosso tempo. Totalmente à frente do nosso tempo. Aves completamente diferentes. Outro impacto. E à noite fomos jantar. Na hora do jantar nós tínhamos de novo um brasileiro, um inglês, uma belga, um suíço, um alemão que era casado com uma filipina. Falávamos inglês. Então não dava para fazer nada nesse mundo que se não falasse inglês. Eu teria que falar inglês para continuar viajando o mundo. O inglês, depois que se aprende alguma coisa, é mais tranquilo do que o português. Podia ser pior, podia estar indo para a China, tem que aprender chinês. Então o inglês foi uma coisa. E qualquer tipo de literatura, eu acho que qualquer área, o cara tem que, se vai se dedicar, tem que ter uma noção de inglês para poder ler. Senão não tem jeito. E isso também foi um elemento importante também nesse seu processo todo, né? Quer dizer, é lógico que toda o know-how técnico, né? Mas a superação da barreira idiomática também, né? O Binks diz isso aqui. Nessa coisa que ele diz, ele botou assim, ó. Jorge Pino, aprendeu inglês apenas para ser capaz de falar sobre o seu hobby. Incrível isso, né? E realmente foi. Muito legal, porque a coisa de você usar uma revista para poder se apropriar não só do idioma, mas principalmente voltado para os termos técnicos usados, né? E isso também, juntamente com o seu know-how, te facilitou o trabalho de ter julgado no mundo inteiro, né? Quer dizer, facilitou, em vários países, né? Quer dizer, por mais que a sua competência enquanto árbitro tenha sido o carro-chefe disso, mas sempre ajuda também, né? Eu digo ajuda se comunicar com os outros árbitros, né? E é interessante nesse sentido também que você foi, acho, o único sul-americano, não sei se da América toda, mas a julgar na Europa, julgar em todos os países. Sul-americano, né? As outras Américas não. E no Campeonato Europeu também. E você também, queria que você contasse um pouco pra gente da concessão que você teve para trazer a Bud Hergal World para o Brasil, né? Isso foi a partir do seu primeiro julgamento lá em 87? Na verdade eu conhecia o Binks em 1980. E a gente foi... Já tinha vindo no Brasil em 80? Ele veio em 81, depois veio em 88, se eu não me engano. Depois da coisa. Foi em 88, quer dizer, nós acertamos as coisas em Tanglewood, na casa dele, em 87, quando eu fui julgar para ele a BW. E depois, em 88, sacramentamos que eu ia fazer a BW aqui no Brasil. Em 89, fizemos a primeira, que foi julgada pelo Roy Aplin e pelo Craig Binks, filho do Gerald, que também era criador, criava junto com o pai. Foram julgados por eles dois a primeira BW. Eu tenho isso em fotografia também. Talvez a gente mostre depois todas essas coisas. A primeira BW. Foi em 89 a primeira BW? Foi 89. Nós fizemos 2 protótipos em 87 e 88. 88, quem julgou foi o Gerald e o Craig, que ele veio, que eu estava dizendo que ele estava aqui, foi ele que eles julgaram, os dois julgaram. Esse protótipo da BW. Os dois que julgaram. E essa BW continuou por quantas edições? Nós fizemos acho que 25 ou 26 por aí. É um negócio interessante, porque hoje em dia a gente ouve falar, e que é uma coisa bacana, né?
de quão importante que é o intercâmbio com juízes europeus de outros países. Você fazia isso já há 30 anos atrás, trazendo hábitos do mundo, os melhores hábitos do mundo. Na verdade, foi o que eu te falei. Naquele tempo não adiantava tirar fotografia, a gente até tirava alguma coisa, depois o Cage começou a me pedir fotos e outras coisas. Até aconteceu uma coisa engraçada, porque no All About Blue, o Brian Byers foi um do convidado, que era editor do Cage, e botou um celeste lá muito bonito, que eu reconheci que era meu, que eu tinha vendido para ele. Aí ele ficou tão coitado, sem coisa, que ele botou meia página no Cage Bird, Brazilian Built, beleza brasileira, para demonstrar que ele não queria as honrarias do meu bicho para ele. Quer dizer, nessa época a gente já tinha troca com o Moffat, com o Brian Byers, com o Fred Wright, João Peace, Stamoisa, presidente da BS, vinha para comprar também. Isso é muito legal, né? Porque o cara que começou lá nos anos início dos anos 80, indo para a Inglaterra para trazer aves. 60. Não, mas você especificamente, né? Você foi a primeira vez para a Inglaterra? Para a Inglaterra 80. Esse mesmo cara se desenvolveu até o ponto, depois de uns anos, além de julgar no mundo inteiro, passou a exportar periquitos para os criadores da Inglaterra. A revista Verde fez uma reportagem que está aí também. Você vendeu, por exemplo, periquitos verdes para o Jim Moffat, que era um cara... Eu vendi, Mas não, eu também era. Sim, mas pois é. Mas também comprei dele. Sim, lógico, mas eu digo assim, mas é muito gratificante, inclusive para nós brasileiros, ver o ponto que chegou de os desdobramentos dessa sua dedicação, né, a ponto de você poder fornecer periquito para grandes criadores no mundo todo. Mas você não vendeu só para a Inglaterra, para a Alemanha, para todo mundo. E conta um pouco também de quanto foi esses hábitos que vinham para cá, julgar as BWs, quanto eles ficavam impressionados com a organização e a estrutura que você conseguia colocar nessas exposições e também até mesmo a quantidade de aves de criadores que participaram, né, que para o Brasil era uma coisa sem precedentes, né? Exposições, como você citou uma vez, que foi um recorde das Américas. Isso foi a exposição que nós fizemos, o campeonato que nós fizemos. Nós já começamos desde a primeira com 500 aves. E na quinta nós tivemos 1.800. Foi recorde nas Américas, nem América do Norte, nem Central, nem do Sul, em periquitos. Isso é só periquitos. E a gente pode ver aqui pela capa que a gente tinha patrocínio da Varig. A Varig, para quem não sabia, no final, no jantar de confraternização de entrega de prêmio, a Varig sorteava uma passagem para a Inglaterra para assistir a BS. E de volta para o cara assistir a BS. A Varig sorteava isso. Manchete Rural, Bardal, Univex, Trio, Caixa Econômica Federal, Churrascaria Estrela do Sul. Tinha realmente um monte de gente. O sujeito recebia, assim que abria, que tinha um horário para abrir, ele recebia o catálogo para saber que bicho é o bicho, que bicho seria, pelo número ele procurava. Quando ele via essa gaiola, ele procurava aqui, via de quem era, a cor e outras coisas. Isso aqui era o livrinho de resultados, que vinha aqui nessa capinha, guardado dentro. Tá? Isso foi realmente, como eu acabei de dizer, a maior exposição das Américas de periquito. Com 1.800 aves. De patrocínio, sorteio de passagem aérea, sorteio de uma poupança da Caixa Econômica Federal, que eu dava a porta para o Banco Rotary de cadeira de roda. E eu dava a porta, não é que eu desse dava a porta, ele ficava na porta, o dinheiro era todo deles. E dentro, quem comprasse, ajudasse o Rotary e ficasse com um ticketzinho, a Caixa Econômica sorteava uma poupança de R$500 na época. Poupança de R$500, era um outro patrocinador, a Caixa Econômica. A exposição era dentro da Caixa Econômica, era uma agência enorme, um quarteirão. Que hoje é o Shopping Marapendi, se não me engano, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E funcionava isso tudo como um reloginho. Aqui a gente já marcava do ano seguinte. Eu não tenho mais certeza, mas vou dizer quantos criadores tinham. Deixa eu ver se tem aqui na premiação, para poder dizer.
Só um minutinho, por gentileza. Isso aqui é interessante. Não era 1.800 de 5, 10 caras, não. Era 1.800. Mais de 40 expositores. A gente tinha o campeão, o champion e o intermediário. A gente dividia isso. Categorias diferentes, né? Categorias diferentes. Aqui você vê, nós tínhamos aqui no intermediário 28. E no Champions. No Champion não sei quanto é que tinha, não tenho aqui especificado. 38, sei lá. Bom, eram mais de 40 criadores, com toda certeza. Com certeza mais de 40. É dividido por 1.800 aves, dividido por 40 criadores. É um bom número, uma exposição específica de periquito. E esse sistema da passagem, a cada ave inscrita e apresentada, a cada 6 aves, o criador recebia um ticket. No final, no jantar de confraternização e entrega de prêmio, a gente botava aquilo num saco e um dos diretores ou gerentes da Varig, na época, ia ao nosso jantar e sorteava lá quem ganhasse. E todo ano tinha um ganhador. Só quem não ganhou fui eu, porque eu não botava os meus números. Quer dizer, acho que seria pior botar meu número, né? Melhor não ganhar. Eu já ganhava as exposições, já estava de bom tamanho. E que era muito legal também, porque não as pessoas, os árbitros de fora que vinham aqui julgar não ficavam só impressionados com a estrutura, a organização, mas com a qualidade das aves, né? Porque renderam muitos artigos em revistas especializadas inglesas, né? Sobre a qualidade das aves que eram apresentadas aqui, né? E que você apresentava muitas vezes também, né? O nível de organização e profissionalismo para estruturar e organizar e estruturar essa exposição e viabilizar com os patrocínios e tudo mais, e com a presença de tanta gente, tantas aves, né? É verdade, é verdade. Eu não sei se eu já falei isso, mas o único jeito que eu tinha de mostrar o que a gente fazia no Brasil era trazer os caras aqui bons, formadores de opinião. Porque não tinha um outro jeito, a gente não tinha como fotografar e mandar, não tinha. Então o único jeito que tinha era trazer os caras. E os caras, cada um que vinha e dizia, como o Roy Apley disse, revelação no Brasil, periquito te tirar a respiração. Não sei se eu já falei isso, já. Essas imagens vão ser colocadas também no vídeo. E aí, criadores de periquito do Reino Unido tinham que tomar lição no Brasil, porque eles nunca tinham visto isso. Uma coisa totalmente profissional, com nível técnico muito bom. Não era muito bom, não era bom. Qual foi o árbitro que comentou uma vez que jogou aquilo, as aves, e falou que foi a série de verde claro mais forte que ele já tinha? Foi a série mais forte que ele já tinha julgado. Né? Eu não sei se foi o Brian Biles, eu tenho isso eu coloquei inclusive isso no meu anúncio na revista da BW, porque as 5 eram minhas, então eu aproveitei o ensejo e coloquei lá. Acho que foi o Brian Biles, se não me engano. Aquele outro artigo que dizia também periquitos de perder o fôlego no Brasil, né? Isso eu falei agora do Roy Apley. Roy Apley foi isso. Quando ele viu, ele disse, fez um artigo no Cage Bird de página inteira. Cage Bird era um jornal especializado. Ainda é. Um jornal Cage and Aviary Birds é o jornal mais tradicional de aves do mundo que eu conheço. É realmente um troço. Uma coisa interessante também, já que a gente falou de publicações específicas do segmento, é que nós estamos agora fazendo esse vídeo sobre a sua história, que é um material que realmente vai ficar para a posteridade, um divisor de águas para a ornitologia brasileira e mundial, mas você já teve a sua história também publicada em revistas especializadas na Inglaterra, na Alemanha também, né? Tive na BW, na Budget Award, na revista da DSV, né? E depois fizeram em 2 partes, a Lenda Brasileira, parte 1 e parte 2. Depois disso, ele foi traduzido para o alemão na SV, né? Como DSV. DSV é a Federação Nacional. A Federação Nacional da Alemanha. Foi traduzido em alemão e foi traduzido também na Espanha. Era só realmente. Cara, eu acho que para todos nós brasileiros, né, que gostamos do hobby e somos aficionados por esse hobby, eu acho que é um orgulho, né, a gente ter um criador brasileiro que teve
uma projeção mundial a esse nível, né? Eu quero fazer aqui só um comentário em 2011 eu tive a oportunidade de visitar o Campeonato Europeu em Caso, juntamente com o Renato Shoa, com o Paul Wolfensberg e com o Felipe Zabel. E uma coisa que me impressionou muito lá, Jorge, já comentei isso com você já, né? Que lá nós encontramos criadores do mundo todo, depois nós visitamos também outros criadores, acho que 12 ou 13 criadores. Mas uma coisa que me impressionou muito é que todos os criadores, sem exceção, criadores famosos do mundo, que eu ia tietar, fazer alguma pergunta simples no meu inglês, que não existe, né? Bem simples, mas enfim, ia complementar só. Todos que eu comentava que era criador e era do Brasil, a primeira coisa que eu falava, Brasil, Jorge de Pina. Então, é impressionante como fiz muitos amigos. No mundo todo, eu costumo falar isso, no mundo todo a equação Butch Edgar mais Brasil é igual Jorge de Pina. Então, Obrigado. Isso é um fato. Como você, isso até a gente estava comentando sobre isso, nas diversas áreas do conhecimento, são poucas as pessoas que tiveram um êxito desse tamanho de conseguir levar o nome do seu país, colocar o seu país no cenário mundial daquele segmento, né? E você fez isso e faz isso até hoje. E eu fiquei impressionado de ver e orgulhoso ao mesmo tempo, como amigo e como apaixonado pelo hobby, a projeção que o seu trabalho teve no mundo todo, e é uma coisa que para nós brasileiros é um orgulho sem tamanho mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. O primeiro passo foi trazer os caras aqui. Porque aí os caras voltavam lá e diziam, no final todo mundo queria jogar aqui. Que legal. Todo mundo queria jogar, porque era um centro, passou a ser um centro grande. Não era uma exposiçãozinha mais, não era mais uma salinha no edifício central, naquela de 70 que eu fiquei na porta, não era mais aquilo. Era um negócio com patrocínio, Caixa Econômica com guarda, ela coloca quando diz que os criadores ingleses deveriam tomar lições no Brasil, ela coloca a Bárbara Mois, a esposa do presidente da ABS, que era jornalista, que veio com ele, ela escreve que nunca na vida dela ela precisou ir ao toalete e os guardas acompanharam ela, estavam dentro da Caixa Econômica Federal, os guardas acompanharam. E ali tinha uma coisa também muito interessante, as pessoas que frequentaram ali talvez se lembram com certeza, eu tinha um monte de periquito desse comum solto lá dentro. Da agência da Caixa? Da agência da Caixa. O cara estava na fila da Caixa, daqui a pouco passava aquele bando. Que demais. Passava. Ele estava muito doido, muito legal. E eu alimentava eles com o trio. O trio patrocinava a alimentação dele. Eu fui fazendo os casamentos, e a Caixa passou a gostar. A Globo foi lá e fez uma reportagem dos periquitos da Caixa Econômica Federal, ecologia. As pessoas queriam. E a exposição também era uma coisa boa para a Caixa, porque era uma propaganda agradável, levava as crianças. A porta era para o Banco Rotary de cadeira de roda. Eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer o programa Sem Censura. Eu fui 3 ou 4 vezes lá. Puxa vida. Para falar disso aí. Que demais. Para falar desse troço. Muito legal isso. Uma coisa que você comentou aqui, falando sobre as BWs, sobre as pessoas terem espaço para acompanhar o julgamento, me remeteu àquela situação que ocorreu com você lá em 69, quando você ficou sentado do lado de fora e não pôde acompanhar a exposição. E que você criou aqui no Brasil a possibilidade de os criadores concorrentes assistirem o julgamento, não só assistirem, mas ouvirem as explicações dos árbitros, como, interagirem de certa forma, a uma distância regulamentar, que é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, e inclusive aqui no Brasil, só no nosso segmento de periquitos ondulados australianos que isso acontece, né? Verdade. Depois dessa experiência de 69, quando eu fui fazer, quer dizer, muito depois, quando eu fui fazer em 89 a minha exposição, quando eu coloquei isso como condição sine qua non dos criadores poderem assistir à exposição. Na exposição, como era muito grande, era muita ave e línguas diferentes, poucas perguntas eram feitas, então a gente não acabaria aquilo nunca, tinha o horário para acabar por causa dos patrocinadores, as pessoas queriam entrar, então não tinham muitas perguntas, só que as poucas que tinham eu tentava, na verdade, sempre tomando cuidado para que o criador não
não atingisse o juiz, né? Não atrapalhasse o julgamento. Não atrapalhasse o julgamento, não ficasse uma situação mais as coisas. Mas isso foi muito bom. Eu colocava uma corda de segurança e botava cadeiras. Me lembro disso, cheguei a vir assistir algumas. Você julgou uma. Também julguei. Você julgou uma. Chegou a ver para ver, não, chegou para julgar também. Mas antes eu julgou tinha visto uma também. E depois, quando eu fui para a FOB, com o Beraldi, que ele me deu lá a incumbência de ficar no lugar do Enio, quando ele tinha falecido, eu coloquei isso lá também, de algum jeito, e ele dizia, a escolinha do Pina. Aí eu pedia cadeira, botava lá dentro, dava colete, para as pessoas poderem olhar de perto. Depois trocou de lugar, foi quando vocês foram. Quando unificou os dois segmentos, né? Dois segmentos a gente foi fazer lá no antigo restaurante. Aliás, uma coisa interessante também, não querendo te cortar e já cortando. Não. Dentro dessa nova possibilidade que você implementou no Campeonato Brasileiro, tiveram muitas outras implementos que você trouxe acredito eu, da Inglaterra para cá, do modelo da ABS para cá, e outras que são especificidades do Campeonato Brasileiro, né? Como, não sei se a gente já comentou sobre a divisão das séries de cor, né? Julgar separado os machos das fêmeas, a ordenação dos 10 melhores, que é uma coisa que acho que não sei se existe nos julgamentos europeus, acho que foi criada aqui também, né? Outra condição que você colocou também, de permitir que mais de um bicho de cada série de cor pudesse estar presente isso é entre os 10 melhores, né? Não era só os best on color, né? Porque na verdade a gente só pode nas exposições europeias, e acho que África também, Estados Unidos, não me lembro, mas a gente só pode dar os primeiros prêmios para aqueles best on color, melhor verde, melhor azul, de cada categoria. Quer dizer, isso às vezes, como cada série dessa é julgada por um juiz só, isso que eu criei, podia ser até o quinto de cada série, foi para que qualquer mal entendido ou qualquer erro, o bicho se apresentasse mal, pudesse depois, pelos 3, 4 ou 5 juízes, pudesse depois ser corrigido. Porque a única pessoa que não podia perder era o criador. Sim. Quer dizer, se o criador levou um ano para criar aquilo tudo e trazer para que seja julgado, e a gente se engana, é profundamente desagradável. Porque nesse modelo que só o best on color pode participar, se tiver um equívoco e o segundo colocado for um baita num bicho, por exemplo, os outros árbitros nem vão jogar. Eu já vi vê-lo, isso, né? Eu vi isso. Você viu isso acontecer já, né? O bicho que ganhou era 100 anos melhor, que perdeu na série era 100 anos melhor do que quando os outros juízes viram. E eles, mas peraí, a gente não viu isso. Aí deram best in show para a ave. Quer dizer, isso prova que pode acontecer. Qualquer um de nós pode ir na hora, a ave está torta, acontece alguma coisa qualquer. Isso pode acontecer com qualquer um. E quando todos estão juntos, assim como é julgado o Best in Show, a gente julga também o Best in Show no exterior. Eu me lembro no europeu, por exemplo, o europeu é tão rígido, o campeonato europeu, para esse julgamento, que nós tínhamos 5 poltronas, 5 cadeiras, 5 poltronas, para esperar. Aí eles iam dizendo o nome de cada um de nós. Você olhava todos os Best on Color e escrevia aquele que você prefere. E voltava e tinha que ficar calado. Não podia conversar com os outros. Diferentemente do que se faz na Inglaterra, por exemplo. Na hora que a gente vai julgar o Best in Show, o juiz confabula. Que eu também acho mais justo. Sim. Por quê? Mas eles fazem isso talvez para um não ter ascendência sobre o outro e mudar um resultado. Mas eu acho mais justo pelo seguinte: eu posso não ter visto o bicho daquele ângulo, e você pode me dizer, mas olha só, não sei o que, não sei, algum detalhe qualquer. Pode acontecer. Eu estou achando, né? Várias cabeças pensam melhor do que o outro. Exatamente. São cabeças tecnicamente preparadas para aquilo. E você às vezes está focado na cabeça e o problema está no pé. Por exemplo, então o cara que está do lado de fora, por exemplo, eu sempre gostei de conversar, para escolher o melhor, conversar com o cara que jogou a série. O cara que jogou a série, ele destrinchou aquilo lá. Se for um juiz bom, ele vai dar um monte de dica. Se o cara for correto, como a maioria
Ele vai te dizer, ó, o bicho é bom, mas ele não apoia direito da perna direita. Você não pode ficar um dia ali escolhendo, você tem que escolher de uma maneira rápida. Então o cara que jogou a série, que é um cara bom, vale a pena você conversar com ele. Já destrinchou todas O que acontece às vezes, infelizmente, é que evidentemente todos os juízes preferem dar o best in show, quando não é nenhum absurdo, para a própria série que ele jogou. É natural. Desde que não seja absurdo, né? Desde que não seja nenhum absurdo. Eu acredito que essa condição de todos os árbitros poderem opinar, tanto na escolha do Best in Show, como também verem se você ampliar para até o quinto colocado de cada série de cor, poder integrar os 10 melhores, e os árbitros também, que aqui no Brasil tem essa possibilidade dos 10 melhores, e todos os árbitros que estão jogando poderem ver isso, certamente isso minimiza a chance de erro, quer dizer, com certeza. E minimiza até mesmo a subjetividade, que sempre vai existir subjetividade, mas eu acho que esses mecanismos, essas normativas que foram implementadas, elas colaboram muito para que o julgamento possa ser tecnicamente o mais correto possível, né? E você falando sobre isso, você vê, no tempo que a gente cria, até 86, eu conseguia ver lá fora um cenário e aqui dentro outro. Porque, como eu acho que eu já comentei, a gente julgava por grupos erroneamente formados por nós brasileiros, e esses grupos, por exemplo, o grupo 1 era normal. Então, os mais novos não têm ideia do que eu estou falando, mas, ou seja, nós jogávamos juntos cinza, verde cinza, celeste, cobalto, todos os normais. Era o grupo 1. O grupo 2 era os opalinos. E chegava a ponto de você ter 50, acho que eu já comentei isso já, 50 a 60 bichos na série dos normais e meia dúzia de lutino. Quer dizer, isso não era justo. E outro detalhe, que era mais injusto ainda, jogar macho junto com fêmea. Então, nisso, em 86, eu consegui trocar tudo isso. O nosso diretor era o Arno Arichucho, que eu não vejo há muito tempo. E eu conversei com ele, como o Arno também, e eventualmente ia também para a Inglaterra assistir exposição. E ele achou por bem a gente fazer isso, e eu fiz. E está aí no boletim técnico. Esses foram os primeiros boletins técnicos da FOB, que na época se chamava BOA, 1985. A gente fazia isso, vendia, e quem rodava era o Beraldi na Michelin. O Beraldi era gerente de fábrica ainda, e rodava isso na Michelin de Campo Grande, onde era a fábrica dele. E foi em 86 então que foi implementado? 86, aí nós conseguimos. Você vê que o texto aí que eu coloquei é um texto que em nenhuma hipótese poderia ser julgado macho com fêmea, a não ser os quartetos. Porque era um absurdo. Sim. O cara levar a fêmea para lá, coitada. Sempre, de modo geral, perderia para o macho. Em termos gerais, né? Teoricamente. E outra, a questão organizacional, enfim. Foram todas normativas que tiveram como propósito não só alinhar o que a gente fazia aqui no Brasil, o que se fazia aqui no Brasil, com o que se faziam nos grandes centros de desenvolvimento do periquito, mas também tornar o julgamento tecnicamente cada vez melhor, mais justo, né? E mais preciso, né? Isso não há o que discutir em relação a isso, né? Como você falou o negócio da série lá, isso foi outra coisa que a gente pensou. E o seguinte, se você pode ter um bom verde claro, você pode ter um verde escuro razoável, você pode ter um celeste excepcional, o segundo ser muito bom e o terceiro também ser bom. Nos julgamentos europeus, quase todos eles, em quase todos os países que eu estou me lembrando agora, só fica o primeiro. Então eu vou dar, como nós tiramos os 10 melhores e eles não, essa é a grande diferença. O que acontece? Eu vou dar primeiro para o celeste, os outros dois somem, aí entra o verde claro, depois o verde escuro. Aí não seria justo, então nós decidimos que íamos fazer isso até o quinto lugar. Isso na Inglaterra não acontece. Por que não acontece? Porque só o best não cola. Se o verde é ruim, da mesma hora ele é descartado. E vai disputar o best in show, o azul e o verde.
se o verde escuro for ruim. Então lá eles não têm essa necessidade. E a gente achou, eu achei, que era mais justo fazer dessa maneira. Realmente seria mais justo fazer dessa maneira. É porque você pode ter um segundo ou um terceiro, não, um exemplo que você deu, um segundo ou terceiro celeste da série que seja melhor tecnicamente do que o melhor verde escuro, né? E também a questão da demanda, né, Jorge, né? Que acho que as quantidades são muito maiores lá também, né? Dentro do que eu acabei de falar, eu vou exemplificar agora para ter uma ideia. Em 92, se não me engano, nós tivemos uma BW aqui com 1.330 aves. Não foi o recorde, né? Como eu já falei, o recorde foi 1.800. Em 92 tinha 1.330, vieram 1.330 aves. E, na verdade, eram 3 juízes. Os juízes nessas exposições, exposição grande internacional, cada um julga uma série, né? 1 ou 2 ou 3 séries. Mas eles não julgam juntos no início. Eles só vão juntos para tirar o melhor no final. E o juiz que julgou o Celeste, não sei o que aconteceu na hora, ele colocou em segundo lugar um Celeste que tinha sido Best in Show na exposição anterior e era muito melhor que todas as outras aves. Ele colocou. Só que na nossa regra, como eu falei, até o quinto você pode voltar para colocar nos 10 melhores. E quando no final, quando os 3 foram reunidos para fazerem os 10 melhores, palavras do Brian Biles, que era um juiz internacional, já falecido, mas escreveu no Cage Bird, um jornal que depois nós vamos filmar também, onde ele diz que levou um choque quando viu o segundo lugar do Celeste, que chegou a andar até um pouco para longe, quando ele viu o segundo lugar, porque era um dos melhores bichos que ele já tinha visto na vida dele. Quer dizer, não poderia estar em segundo lugar de jeito nenhum. E aí ele foi avisado que qualquer um daquelas aves poderiam entrar em qualquer lugar dos 10 melhores. E eles colocaram a ave nos 10 melhores. Isso fez com que ele escrevesse um artigo no Cage Bird, eu não me lembro agora a data, mas em 92, contando toda essa história. E colocando, o que é isso? Isso é uma farsa? De pegar o segundo para ganhar a Best in Show, ou isso é o senso comum? E nós achamos aqui que isso é um senso comum. Porque um juiz pode julgar até razoavelmente, mas 3, teoricamente, vão fazer melhor os 3 juntos. Então eles podem voltar atrás para passar do segundo para o primeiro, ou vice-versa. Essa situação é super elucidativa para essa situação, né, Jorge? Porque se fosse nas normas da ABS, por exemplo, esse Celeste não seria nem visto pelos outros árbitros, né? Exatamente. Porque nesses torneios europeus, só os best on color, ou seja, o melhor de cor de cada série, que voltam para disputar os 10 melhores de cada categoria, né? E você vê... Perfeito. E é por isso que eu também, a gente já conversando sobre isso, a gente sempre comenta que esse mecanismo de alinhar os 10 melhores e de poder escolher até o quinto de cada série para integrar os 10 melhores, porque normalmente quando vai jogar os 10, todos os árbitros que estão participando vão ver todas as aves, te dá a chance de corrigir um eventual equívoco, né? Ou seja, você minimiza as chances de erro. Um bicho que ia se perder acabou se tornando o best in show da exposição. Um bicho que ia se perder. E ainda mais outra coisa, né? Pode corrigir um possível erro ou uma possível má intenção. Pois é. Se alguém sabe que vai concorrer, o juiz que vai jogar é amigo dele, pode colocar lá, só que ele vai ter que ser referendado pelos outros 2. E isso, além da justiça, porque todo mundo pode se enganar, existe também isso, evita uma série de coisas. Quer dizer, eu continuo achando que isso é uma coisa de senso comum. E ele mesmo próprio, ele não deu o veredito, mas no próprio ele disse: eu vi uma ave que eu poucas vi na minha vida, das melhores que eu já vi na vida. Quer dizer, então ele também não gostaria de estar com o nome dele lá acho que foi a 5ª BW, se não me engano, está com o nome dele lá como árbitro participante, como árbitro participante que julgou e perdeu um bicho desse. O cara que perde um bicho desse, né? Quer dizer, na verdade ele conseguiu, ele e o outro juiz, o outro que também corrigiu, era Tom Svensson, meu amigo Tom Svensson da Suécia, né? Muitos anos que eu não o vejo. Se um dia isso cair na mão dele, um abraço.
Brian, inclusive, o Brian Baez já está falecido, já é falecido. E o terceiro juiz também já é falecido. Mas o Tom está vivinho aí. Então, só para se ter uma ideia de por que nós no Brasil fazemos isso diferente. Pouca gente tem essa ideia. Quer dizer, é mais fácil fazer de outra maneira. Bock, Best On Color. Esses melhores, em primeiro lugar, em Bock, vem para coisa. Os outros vão embora. Mas se houver um erro desse, não tem como corrigir. Só na próxima. E alguma coisa, essa situação de poder analisar até a quinta ave de cada série, é comum de acontecer nos julgamentos nos torneios, e você, por exemplo, você pode pegar uma série de qualquer uma das cores com 3, 4 bichos espetaculares, que podem ser melhores que todos os outros Best on Color, melhores de cor. Então é justo que eles estejam entre as 10 melhores aves do torneio, porque o nome é 10 melhores aves do torneio, independentemente da cor que elas tenham, né? Fala um pouco mais sobre essa a BW Brasil, Butcher Award Brasil, que foi o pessoal da nova geração talvez não conheça muito sobre isso, e foi um marco de quantos anos? Mais de 20 anos? 25, 26 anos. 25 edições da concessão de um torneio que acontecia na Inglaterra, que foi trazido para o Brasil e que era uma produção maravilhosa, uma organização espetacular, com árbitros internacionais, número gigante de aves, número gigante de criadores, né? E que rendeu elogios e publicações em periódicos no mundo todo, né? De árbitros que vieram jogar aqui, né? Conta um pouco sobre a BW Brasil. Verdade, Em 87, como eu já disse, eu fui convidado para jogar a BW na Inglaterra. E a BW da Inglaterra, eu vi que aquilo, vislumbrei que aquilo podia ser feito no Brasil. O Brasil precisava de um choque para dar uma melhorada nos anos 80. Em 87 eu já tinha o patrocínio da Trio. A Trio sempre ajudou, até ela sair do Brasil ela sempre ajudou. Depois a Vitrim, como eu já disse, e outros, Caixa Econômica. Caixa Econômica inventou inclusive um slogan para colocar em tudo quanto é lugar: essa a gente ganha no bico. Quer dizer, muito interessante, com a agência de publicidade da Caixa. E eu vi que a gente podia fazer isso aqui. E pedi ao Binks, outro país que pediu foi os Estados Unidos. E ele deu aos Estados Unidos e me deu no Brasil. Quer dizer, isso já foi a primeira vitória que nós tivemos. Quer dizer, a gente tinha no Brasil o mesmo direito que tínhamos, porque ele jamais daria para algum país ou alguma pessoa que pudesse denegrir a marca dele. Jamais faria isso. E ele fez para o Brasil e para os Estados Unidos. E como o Fulvio falou, foi um sucesso. A primeira foram 500, 600 aves, e foram até 1.800 aves. Nós fazíamos na Caixa Econômica Federal, fazíamos em lojas grandes, em shopping center. Esses anos todos nós fizemos, e foi realmente um sucesso e um marco. Todos os juízes eram juízes que vinham de fora, e escolhidos, da grande maioria, formadores de opinião, porque nós não tínhamos essa mídia que existe hoje. Então era preciso que essas pessoas, Brian Baez, por exemplo, ele além de juiz, ele era o editor-chefe do Cajun Aviary Bird, um jornal que existe até hoje. Então quando ele colocou isso, o resto do mundo viu, e cada vez que vinha um aqui e escrevia ou dizia alguma coisa, era mais fácil de contratar os juízes no ano seguinte. E foram várias as situações em que isso aconteceu, né? Foram várias. Inúmeras, eu acho, né? Que a gente tem Cage Bird. Eu até dei uma separada aqui para a gente poder olhar. Esse aqui é o que falam, ou em mim ou no campeonato. Alguns dos que falam. Embaixo, a gente está separando isso para poder lembrar e mostrar. Então foi realmente, para mim, foi uma coisa completamente... Sabe, no início era até um pouco difícil, porque a gente tinha que fazer tudo. Tinha que ir buscar o juiz no aeroporto, tinha que montar uma exposição na sexta-feira com a Caixa funcionando. Caixa Econômica Federal funciona na sexta-feira. Então já na quinta a gente entrava à noite, de madrugada, colocava todas as estantes. No dia seguinte você via os clientes na fila apoiados nas estantes. E sexta-feira, a partir de 6 horas, chegavam as aves. Sábado de manhã era o julgamento, que tinha que acabar até 2 horas da tarde. Porque 2 horas da tarde abria. A abertura, abria a exposição. Então tinha um horário para a gente começar a funcionar. E quando ela abria, a porta a gente dava para o banco Rotary de cadeira de roda.
E quer dizer, o Rotary queria, ele ia para ali para isso. Não é que a gente cobrava e dava para o Rotary. O Rotary ficava na porta, a porta era do Rotary. A Caixa Econômica dava uma poupança para quem ajudava o Rotary. E a Varig dava uma passagem para assistir a Budget Society na Inglaterra. E assim foi. Durante muitos anos nós fizemos essa exposição. E, como eu já disse, foram o primeiro a 600, chegou a 1.800 aves. É recordes nas Américas, incluindo a do Norte, 1.800 aves. A Budget World Brasil inseriu o Brasil definitivamente no circuito mundial não tenha dúvida, dos Budget Gardens. Você vê, eu julguei o All American, não sei se 2 vezes, mas All American é a América inteira. E não tinha 1.800 aves. Não me lembro quanto, não tinha, posso até pesquisar. Mas não tinha. Então, até hoje, é recorde nas Américas. 1.800 aves com 40 criadores, mais ou menos. Mas foi realmente uma coisa com muitos prêmios. Eu acho curioso porque a gente vê hoje em dia as dificuldades que a gente tem de às vezes concentrar um número maior de aves nas exposições, seja por causa das dimensões continentais do país, enfim, pela logística toda, né? E uma coisa que há tantos anos atrás conseguia reunir essa quantidade de aves de criador com sucesso, né? Conseguia viabilizar essa logística e fazer essa equação fechar, né? E é uma coisa que assim mudou a história do periquito no Brasil completamente, né? Nós tínhamos, estou me lembrando agora também, um hotel base, né? Hotel Entre Mares, que eu já mencionei aqui, que é de um grande amigo. E desde 89 nós tivemos esse hotel como base. E o hotel tinha uma Kombi, uma jardineira, que ele fazia hotel, exposição, hotel. Então as pessoas podiam vir para a exposição, depois tinha o horário que ele vinha buscar, depois tinha outra vez. Quer dizer, as moças, as esposas, as que queriam ir para o Barra Shopping, que na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, você tem dezenas de opções de compra. E ele levava também para esses lugares. A exposição, o campeonato, a BW Brasil, fez tanto sucesso, não só no país, como vinha gente de todos os lados, como no exterior. E as pessoas que vinham escreviam esse tipo de coisa que eu falei do Brian Bass, e chegaram a escrever isso aqui, no Cage Bird, diriam, não sei se está dando para pegar aí, UK Bird Breeders could take lessons from Brazil. Os criadores do Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, deveriam tomar lição no Brasil, aprender com o Brasil como se faz uma exposição. Mas é isso, evidentemente que muito nos envaidece, né? O inglês escreveu uma coisa dessa num jornal inglês. Isso é o Cage Bird Cage and Aviary Bird de 27 de julho de 91. Um jornal especializado, inclusive, né? Só em aves de gaiola e criadores. Cage and Aviary Birds. Quer dizer, isso realmente isso começou a repercutir e ficou mais fácil, porque as pessoas queriam vir não só para ver essa organização. O jantar, eu não sei se todos vão entender o que eu falo, porque eu não sei se o Porcão era muito conhecido fora do Rio de Janeiro. Eu sei que ele tinha em outros países e outras cidades no Brasil. Na Itália eu sei que tinha, mas o jantar, a entrega de prêmios, era no Porcão, que era o maior restaurante da época, onde se comia tudo que você imaginasse, lagosta, camarão, era tudo livre para todos. E nós ali dávamos também os prêmios e sorteávamos uma passagem para a Inglaterra para assistir lá a ABS ou a BW. O cara ainda podia escolher que época do ano que ele iria, dada pela Varig. Mas isso foi realmente, essas exposições foram um marco. Nós conseguimos, para muitas pessoas que não sabem, nós conseguimos colocar o Brasil lá fora. Conseguimos colocar, e não porque era um paísinho, era a exposição mais organizada e mais profissional do mundo, com 1.500 aves, 1.800 aves eu acho que ficou bastante. E a outra coisa que nós fizemos, quando eu fui dar uma palestra na BS, eu só fiz uma exigência. Eu quero a bandeira do Brasil do lado da bandeira da Inglaterra e do lado da bandeira da Budget Society. Também provavelmente nós vamos colocar isso aí todo mundo hoje na criação de periquito sabe o que é Brasil.
E como eu já disse, eu vou repetir só para lembrar. A primeira vez que eu fui lá, ele perguntou de onde é que eu era. Aí eu falei Brasil, ele pensou 30 segundos, falou, eu sei, o Papa está lá. Hoje eles não estão mais preocupados se o Papa está aqui. Eles sabem onde é o Brasil. Sabe? Não só eles, como o Japão e outros países. Pois é, não é à toa que nas diferentes áreas do conhecimento são pouquíssimas as pessoas, né, que conseguiram destaque a nível mundial e levar o nome do seu país para o segmento no qual atua, né? Não é, e também não é à toa que periódicos específicos do nosso segmento publicaram a história da sua vida, né? Como, por exemplo, eu estava vendo aqui essa revista Budget World, que é um periódico talvez um dos mais conhecidos do mundo, né? Que contou aqui a história da sua vida em 2 capítulos, né? The Brazilian Legend, Jorge de Pina Story, né? E que em dois fascículos, a história do Jorge, parte 1 e parte 2, e a mesma história depois publicada em alemão na revista. Depois a gente vai colocar essas imagens para vocês verem na revista, no periódico da DSW da Alemanha, que é a Federação Nacional de Ornitologia da Alemanha, né? E não só essa, como um monte de outras publicações, nem matérias, né, Jorge? Bastante coisa. Eu fui muito, muito feliz com isso. Na verdade, o mundo exterior me adotou mais rápido, mas coisas que eu já comentei aqui. Criadores de periquito deveriam tomar lições no Brasil. A face com as cores estão em alta no Brasil dos periquitos, os juízes que vieram fazendo, e por aí afora. Beleza brasileira, desse celeste, periquito de tirar a respiração. Julgando na América do Sul, o juiz que veio julgar, os juízes disseram que um Best in Show verde claro poderia ganhar o mesmo Best in Show no Reino Unido. Detalhe que todas essas publicações são em periódicos, muitas delas são Cage Bird, né? A grande maioria é Cage Bird. Que é um jornal específico do segmento aqui, de aves. Brasil, o top Bird Breeder, o criador topo no Brasil, dá valor ao Autocross. Eu comecei fazendo Autocross antes de fechar a minha linhagem. Brasil produzindo aves de qualidade, o Best in Show e Best Opposite Sex. Chegou ao ponto de colocar Spotlight On, o mesmo jornal, Cage Bird, que era o meu carro que eu dirigia, a bebida favorita, meu ídolo, que apesar de eu ter muitos amigos e admirar muitos, eu coloquei aqui Harry Bryan, um hobby alternativo. Isso é uma espécie, como se fosse uma entrevista de uma celebridade no segmento, né? Sem ser. Sem ser, lógico que era. Eu digo, mas era uma coisa que eles faziam com as grandes, com as pessoas que eram grande referência. E o que me deu mais certeza disso tudo foi depois de tudo isso aí, o Beraldi um dia me manda um e-mail dizendo o seguinte: grande Jorge Pina, boa noite. Estive viajando por Portugal, Itália, julguei isso, julguei aquilo, julgou porque ele julgava mesmo e era supervisor de julgamento. O que mais me impressionou foi sua fama. O presidente do clube de Udine, Mário Esbriça, quando eu falei que era brasileiro, ele logo falou seu nome. Ele cria e é apaixonado por periquitos. E me pediu para fazer uma foto com você e pedir seu autógrafo e mandar para ele. Já no Internacional de Malpensa, quando eu estava passando pelas mesas para fazer o meu trabalho de supervisor, comecei a conversar com o juiz de periquitos e ele disse que é seu amigo e que já esteve aqui com você e te elogiou. O nome dele é Montebello. E olha que o Udine fica quase na fronteira com a Eslovênia. Foi muito bom constatar pessoalmente lá fora o que a gente já sabe aqui dentro. Parabéns e etc e tal. Isso dito pelo Beraldi, evidente que teve um peso para mim enorme, né? O Beraldi sempre foi muito crítico, muito coisa, e viajado. O cara era presidente da Michelin na América Latina, além de ser presidente nosso na Ford. Esse reconhecimento é um negócio, é uma coisa realmente incrível. Eu até comentei com você também que tive a oportunidade de constatar isso. Me causou assim, uma alegria enorme quando nós tivemos em Karlsruhe, citamos isso inclusive aqui, né? Em Karlsruhe em 2011 no Campeonato Europeu, que era só do segmento de periquitos, criadores do mundo todo, grandes criadores do mundo todo com os quais nós conversamos lá, todos sem exceção. Quando eu me identificava enquanto criador de periquitos do Brasil, primeira coisa que eles todos sem exceção: Jorge de Pina, Jorge de Pina.
Isso me honra muito, me isso deixa muito feliz. Um fato. Eu até usei essa expressão anteriormente no vídeo, mas no mundo a expressão Buzz Edgar associado ao Brasil leva diretamente ao nome Jorge de Pina. Impressionante. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz com isso, claro que fico. Por isso é que eu digo que eu dei ao menino da minha infância tudo aquilo que ele me pediu. E a minha realidade ficou muito maior do que o meu sonho, nem incomparavelmente maior. Uma coisa que você mencionou aí que eu acho que seria interessante você comentar é que você, nesse período que você construiu o seu plantel, especialmente no começo, quando você conseguia regularmente inserir novas aves no plantel, você optou por usar o autocrosser nos acasalamentos, né? É verdade, verdade. Muito bem lembrado, Fu. Na verdade, a história era a seguinte. Eu queria, lógico que eu queria as aves inglesas, quando eu comecei regularmente a ir lá, é claro que eu queria, mas eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse ter um ponto qualquer de distinção. Então eu achei, por mim, eu achei melhor, ao invés de pegar um casal do Binks, ou um casal do Harry Bryan, um casal, eu poder pegar essas aves e pegá-las, por exemplo, do Binks eu peguei, por exemplo, largura de ombro, do Harry eu peguei a altura da máscara. E assim eu fui fazendo isso, até eu achar que estava um ponto de eu começar a fazer os inbreeding. E, no meu ver, deu certo. Mas eu me lembro que alguns criadores amigos, um deles eu me lembro perfeitamente, está aí vivo para falar o que eu vou falar agora. O Fred me disse, meu amigo de fé, amigo mesmo. Fred Wright, né? Fred Wright, ele me disse, e você está no caminho errado. E na verdade ninguém fazia aquilo. As pessoas faziam um inbreeding que era o normal da criação. E eu resolvi fazer dessa maneira. E assim consegui criar uns meus bichos. Desses bichos eu comecei a fazer fechar entre eles. Depois de ter feito aqueles bichos que eu queria. E por isso eu fiz o autocross. Quer dizer, na verdade, talvez até hoje, se eu não tivesse feito, eu dissesse pro cara também, já está no caminho errado. Sobre isso que você comentou, uma coisa que eu não me esqueci mais. Você falou, não é que eu não achava interessante também usar a consanguinidade, mas eu queria usar a consanguinidade a partir do momento que eu tivesse um bicho que justificasse ser trabalhado em consanguinidade, né? Ou seja, você quis construir um bicho que justificasse depois produzir descendentes através da consanguinidade, né? Na verdade, o que eu achava era o seguinte, eu viajava sempre, tinha contato com todo esse pessoal, estava sempre julgando na Europa ou em algum lugar, e tinha acesso às aves que eu precisava. Aliás, eu digo um negócio que talvez seja interessante falar. O que acontece às vezes com o criador, o criador olha para o plantel e diz assim, poxa, eu estou precisando de spots, estou com um spot pequeno, estou precisando disso. Aí ele sai para comprar um autocross, um bicho que não tenha nada a ver com a linhagem dele, de um outro criador, evidentemente. Quando ele chega lá, ele vê um bicho espetacular, um quase best in show, com os spots pequenos, e compra. Se você está com problema com spot, você tem que selecionar para spot. Não adianta você botar mais, quer dizer, você pode até comprar esse bicho, mas vai ter que comprar. Se você saiu para comprar dois com colar grande, você vai ter que comprar 3 ou 4, porque você já botou mais um sem spot lá. E o bicho é uma maravilha, mas tem bola pequena, pinta pequena. Então você só vai aumentar o teu. É importante você selecionar para aquilo ali. Por exemplo, você não vai usar esse bicho? Não vou. Mas por quê? Não vou porque eu tenho demais disso aqui. Isso está ficando, como você tem muitos casais, né, isso aqui está ficando. Na época que eu viajava, era mais fácil. Era como um pintor, estou precisando de azul. Sai, compra o azul. Não, era muito mais fácil. Quer dizer, eu dizer que fazia autocross, esse autocross que eu fazia, é difícil fazer. Não porque ele em si é difícil, mas você tem que pegar a matriz pro autocross. Tem que ter matéria-prima regularmente. Tem que ter matéria-prima regularmente, sempre com até caçapa aqui é mais fácil. Matéria-prima regularmente. Essa é a verdade. E eu tinha essa facilidade, eu saía.
ia para a Europa, comprava o bicho. E às vezes comprava 10, 15. Eu acho que eu nunca trouxe menos de 300 aves. Poxa. Nunca trouxe menos, já cheguei a trazer 500. Sempre. E isso era 2, 3 vezes por ano. Quer dizer, então você está sempre movimentando e sempre consertando aquilo que você tem para consertar. Hoje, quando você não consegue mais, hoje que eu digo, desde que foi fechada a importação, você não consegue mais. Então você tem que agir de forma diferente. Não existe mais essa possibilidade. A possibilidade agora é outra. É você tentar criar com aquilo que você tem, corrigindo os defeitos. Que é mais difícil você repor. Bem mais difícil. Uma coisa interessante, Jorge, que me veio à cabeça agora dentro disso que você comentou, desse exemplo que você deu o cara precisa de spots grandes, né, e sai para comprar a ferramenta, o elemento, a peça que falta, né, para o quebra-cabeça. Aí vem um bicho que é muito bonito, que tem uma cabeça grande, mas tem spot pequeno e traz, ou seja, ele acabou não trazendo a peça que ele precisava. Isso também é um exemplo de como é importante. Já piorou o problema dele. É um exemplo de como é importante, sob o ponto de vista técnico, a razão se sobrepor à emoção na hora de selecionar o que você quer e o que você não quer dentro de um plantel, né? Sem dúvida. Aliás, isso você sabe bem. Isso você conhece bem. Eu sou mais conhecido por ser um pouco mais ciumento que o meu bicho. Mas tanto ele quanto o Renato, tem a linha de corte que pode ser o Papa. Que não fica. Tem aquele. Eu já não tenho isso. Quer dizer, eu às vezes até nem uso. Né? Às vezes não uso. Mas pode ver o bicho ali. Por essas razões que eu acabei de falar, acho que não estão gravadas, mas do passado. Tem coisas que eu me lembro, pena que o rendeiro não possa me ouvir mais. Nem ele ia saber que eu me lembrava disso. Um dia eu fui à casa do rendeiro, ele morava numa rua no Meia, numa subida no Meia, em frente ao aquele cinema famoso lá do Meia, que é a galeria hoje, como é que chama? Perato, aquela rua que subia, Rua Oliveira, depois saía da Oliveira para a esquerda e descia uma outra, ele morava naquela ladeira. E era uma áreazinha pequenininha. E na minha cabeça, eu fui lá depois de adulto, peguei o carro, fui lá, subi nesse carro aí, para poder olhar. Ele não morava lá para olhar lá o tamanho que era. Hoje a área, o tamanho disso aqui. Eu achava na minha cabeça, né, aquela coisa de menino, que pô, aquilo ali para mim era um paraíso, aquele tamanho. E ele tinha lá um ADA, na época a gente não falava ADA, um bando de asa canela cinza, que não criava. Aí a gente estava conversando e eu perguntei a ele, mas ele não cria não. Por que você deixa ele aí? Jorge, ver ele voar para mim já está me pagando. O cara tinha essa sensibilidade. Ele tinha essa sensibilidade. Pô, olha só, e o bicho era bonito pra caramba, pra época era uma maravilha. Ele voava de um puleiro pro outro, que eu achava que eram uns viveiros assim do tamanho dos meus hoje. Nada, umas coisas bem pequenininhas. Esse pessoal também fez muito milagre. Muito milagre. Porque eles conseguiram, mal ou bem, segurar a coisa até que se pudesse fazer uma coisa diferente, que foram a BW e outras coisas que nós fizemos. Mas eles foram segurando aquilo do jeito que podia. Então o rendeiro tinha essas coisas. Aquilo ali para ele também era. E era poesia. Uma vez eu disse pro Enio uma coisa, que eu falei, Enio, eu estou perdendo a poesia. Quando eu botei aqui 160 casais, que era muita coisa, eu vejo o pessoal de Canário criar com isso tudo, não é nenhuma crítica, mas eu não consigo. 160 casais virou uma coisa que tinham vários empregados, era muita gente fazendo. Eu perdi a poesia da infância, de quando eu vi aquilo ali, sabe? Hoje ela é testemunha. Eu paro, às vezes, na porta da voadeira e fico sonhando ali. Olhando. Eu sei cada detalhe das minhas aves, que são mais de 300, 400, sei lá quanto tem hoje. Então eu acho que isso é importante para te manter vivo. Para te manter, porra, com vontade de fazer, não deixar de fazer. Porque na hora que vira uma fábrica, uma indústria, aquilo é uma coisa como outra qualquer. Não tem aquela paixão, E eu venho desse jeito, conservando essa paixão há quase 60 anos. É realmente paixão.
Não tem ninguém que tenha convivido comigo mais de meia hora que não saiba que eu crio os periquitos. Realmente é uma paixão. Essa condição é realmente incrível, né? Que por mais que seja imprescindível a dedicação, a organização, a disciplina, mas se não tem o componente emocional, a coisa perde um pouco o sentido. Por mais que seja, enfim, um trabalho sério, comercial, né? Mas o componente emocional, ele acaba dando sentido a tudo isso sempre. Né? Ele é o que sustenta isso tudo. Se você tirar o componente emocional, é uma coisa como outra qualquer. Tem que trabalhar, meu Deus do céu, lá vou pro trabalho, tem que ir para lá. Se você não tiver o emocional, cria disciplina, cria o esforço que ele falou, é ele que dá sustento a isso tudo. Se você se encontra naquilo, já teve alguém que disse, infelizmente não me lembro agora quem, que o cara que faz o que gosta está sempre de férias. Não é bem assim, né? Eu antigamente dizia um ditado da minha avó, que é quem faz o que quer. Como é que é? O Beraldo repetia isso sem parar. Quem faz o que gosta. Como é que é? Nunca trabalha. Não. Não tem uma coisa assim. Quem corre por gosto não cansa. Minha avó dizia isso. Quem corre por gosto não cansa. Um dia eu disse pro Beraldo, e várias reuniões que o Beraldo abria conosco, dizia, como dizia a avó do Jorge, quem corre por gosto não cansa. Até que ele falou isso um dia, eu falei, quero fazer um adendo nisso aí. Aí ele falou, quer um adendo? Quem corre por gosto cansa menos. Cansa também, mas bem menos, pelo menos com prazer. Né? Um cansaço prazeroso. Né? Sem dúvida, nós já falamos disso aqui. Esse cansaço prazeroso é inacreditavelmente bom. Em vez de te prostrar, te empurra para frente. E acho que os resultados os resultados desse empenho, dessa dedicação, eles também acabam sendo servindo de estímulo para você dar continuidade sempre, né? Você costuma usar esse termo, né? O cansaço prazeroso, né? Cansaço do sucesso. Do sucesso, né? Você fala, Isso é maravilhoso. O melhor cansaço. Porque toda aquela dedicação, empenho, é quase um sacerdócio, né? Você tem que viver em função, afinal de contas são seres vivos que estão aí que dependem de você para tudo. Como você diz, não tem férias, não tem Natal, não tem, é o tempo todo. Mas quando você vê isso se transformando em aves excepcionais e que acabam vencendo os torneios todos e mais do que isso, o prazer de ver nascer um filhote bonito e se tornar uma bela ave, isso aí é uma gratificação difícil de dimensionar, né? Com certeza. E eu acho que até eu ia mais um pouquinho ali, não sei se é bem o nosso foco, mas é importante. É que eu dizia sempre para meus filhos e digo até hoje. Você ter essa motivação com sucesso é mole. Você tem que ter essa motivação quando está dando tudo errado. E como você está acostumado, sabe que pode ser melhor, ou que tem que ser melhor, que às vezes a gente não tem opção, tem que ser melhor. Esse é o mais difícil. Quando começa a dar as coisas erradas, grande parte de nós desiste. Não vamos mais fazer isso, não sei o quê. Então esse para mim é o grande segredo. Quantas e quantas vezes deu tudo errado no periquito para mim? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu pensei, parar com esse troço. Ou é chateação, por discussão, por coisa que você considera injustiça, lá o que seja. Mas felizmente eu não desisti. Acho que isso é uma coisa boa em qualquer aspecto da nossa vida. Tá? A gente poder criar uma motivação quando as coisas não estão dando certo. É muito difícil você atingir o topo. Mas ficar lá é mais difícil ainda. Todo mundo já sabe disso. Mas às vezes a gente se esquece. E faz parte da vida. A vida testa a gente a todo momento. O que eu gosto muito de dizer, se é que vale a pena falar isso aqui agora, é que quem consegue o que quer não é o mais inteligente, o mais bem preparado. Não é quem aguenta mais a pancada. A vida vai te bater. Às vezes, em certas épocas, ela bate todo dia. Às vezes bate uma vez por semana só. Às vezes você cria casca, não sente mais. Quer dizer, mas se não continuar... É explicado? Sim, com certeza. Pancada, isso vocês sabem que é verdade, né?
Pô, às vezes ela bate sem parar, pô.